Está no ar o quadro História da Minha Cidade. Opa, um pouquinho atrasadinho, mas estamos aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Soninha. Bom dia, meu amigo, minha amiga da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e da M970, nossa queridíssima Rádio Piratininga. Estamos aqui para mais uma edição do Histórias da Minha Cidade. Falando as histórias de São João, de Águas da Prata, de Vargem Grande do Sul, enfim, todas as histórias que caem na rede é peixe para nós. Com certeza. Né? Temos recados hoje? Manda um abraço aí pro nosso amigo Marcos, da cidade de Lins, São Joanense, curtindo a nossa programação, dando um bom dia para você e para mim. Para você também um bom dia e ótimo trabalho. Olha, recebi vários aqui. Deixa eu achar aqui, que eu sou difícil. Meus dedinhos aqui se atrapalham todos, né? Mas tem vários, ontem mesmo tem vários abraços aqui para nós, hein? Ah, que delícia! Precisamos registrá-los aqui. Pessoal, né? que participa sempre, né? Gente de São Paulo, gente de toda... gente fora do Brasil também, nos mandando alô. Recebi aqui um dos Estados Unidos. Nossa amiga Marisa Néder Barbosa, queridíssima, ela tem uma história interessante para contar para nós. Marca aí pra gente poder gravar, Marisa. Mais uma história de assombração. Marisa conhece, ela viveu na zona rural há muito tempo. Ela falou que ela tem muitas informações aqui dessas histórias assombrosas aí. A Luísa da Silva Munhoz está desejando bom dia. A Lucimara Janizelo nos chama de Ferinhas da História. Gostei disso. Ah, que legal! Olha aí, também gostei. Ferinhas da História. Legal, gostei desse apelido aqui, né? O Alcides Borges está dando a sugestão para nós, Soninha, da gente falar da Indústria Reunidos Francisco Matarazzo. Você sabia que nós já tivemos aqui a empresa Matarazzo? Não. Eu vou até dar uma dica. Tem uma lembrança da indústria Matarazzo, mas a gente nem sabe que é uma lembrança. Pelo menos até uns 2 meses atrás estava lá. Quando você vai ali no campo do Palmeiras, ou você vai do lado de lá no campo da Esportiva, tem um muro, só um muro caindo, um pedaço do muro. Sim, tem. Tá. Aquele muro, quem não acredita, é incrível acreditar hoje, foi uma grande indústria. A indústria... Uma parte que sobrou de uma grande indústria. Sobrou. A relíquia, aquele muro lá. Aquele muro é uma última lembrança das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, viu, Alcides? O Matarazzo, quando ele começou a fortuna dele, aquele imigrante italiano, ele fez uma fortuna vendendo banha de porco. Olha. Né? E como é que ele foi se tornando milionário lá em São Paulo? Ele morava em São Paulo e ele montava postos, indústrias, nas cidades mais progressistas da época, né? Nas cidades mais desenvolvidas, ele montava sempre uma indústria. E aqui em São João da Boa Vista era uma dessas cidades promissoras do estado de São Paulo. E ele montou aqui em São João a sua indústria. É ali, naquele muro que lá ainda está. Vou até tentar passar lá, tirar uma fotografia, para depois trazer aqui para os amigos da Connect TV e da Rede Piratininga, antes que eles derrubem aquele muro. Porque, olha, isso já faz tempo que está ali, hein? Isso dura muitos anos. É a última lembrança que nós temos da Indústria Reunidos Francisco Matarazzo. Poderia ter sido aqui uma grande centro da empresa, da Indústria Matarazzo, né? Então nós não sabemos por quais motivos. Foi desativada de São João, foi desativado outras tantas. Depois, posteriormente, o grupo Matarazzo todo acabou perdendo aquela importância que tinha, mas nunca deixaram de ser rico, né? Porque, aliás, porque o pobre deles, para nós, para nós é muito rico. Mas eu vou pesquisar mais, viu, Paulo? Para ver o que mais a gente pode levantar aí sobre a Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que teve uma sede em São João da Boa Vista. Tinha também em Espírito Santo do Pinhal. Está lá, o prédio está lá em Espírito Santo do Pinhal, lindo, bonito, ali no bairro São João. Funcionam outras coisas ali novamente, né? Obviamente. Bom, temos também que registrar aqui o bom dia da Silvia Cordeiro, o bom dia do Alcides Borges. Bom dia. E da Maria de Fátima dos Reis. Bom dia. Tem nobreza aí na Maria de Fátima, tem 2 reis aí. Você viu que chique? Maria de Fátima, Reis. Então, um grande abraço a todos vocês, obrigado aí pela participação no nosso programa, né? No Histórias da Minha Cidade. Tem fotos também aqui para a gente ver e narrar para os amigos da Piratininga AM e ver pelos aplicativos nossos aqui na Rede Piratininga.
Podemos mostrar a primeira foto, você vai levar um susto agora, hein? Esse programa anda muito tenebroso. Além daquelas histórias de fantasma que nós comentamos, você vai assustar nessa foto agora que você vai ver, hein? Você vai ver. Vamos mostrar lá, Alexandre, essa foto. Sabe o que é isso, Sônia? E para os amigos da Rádio Piratininga, o que é que está no centro daquela família que nós estamos vendo aqui? É uma foto muito antiga para os amigos da AM 970. É uma foto com muita gente. Essa foto é da década de 20. A gente percebe pelas roupas. Parece que é um bebê. É um bebê. É um bebê que está no centro. Olha, tem aí umas, 30 pessoas? Tem, por aí. A gente está numa época que tirar fotografia era um acontecimento. Era uma das coisas mais raras que tinham. Parece que esse bebê está dormindo? Ou... Eternamente. Ah, ele está mortinho, tadinho. Eternamente. Tirar foto era uma raridade nessa época. Das coisas mais difíceis até nesses que momentos. Podia ter. E era moda da época, não era só de São João não, mas São João sempre teve muitos fotógrafos, bons fotógrafos. Interessante, talvez seja uma das cidades que tem o melhor arquivo fotográfico do estado de São Paulo, porque tem uma história desses fotógrafos. Os 4 fotógrafos dessa época, eles tinham preocupação de velhinhos, eles passavam todo o seu arquivo para o mais jovem. Geralmente é o contrário, né? Os velhinhos têm ciúmes dos mais jovens. Aqui funcionava ao contrário, os mais velhos passavam para os mais novos. Desse modo, eles foram preservando milhares de fotos. Então é uma das cidades que tem um dos maiores acervos fotográficos aqui. Qualquer dia disso, nós vamos falar essa história dos fotógrafos. E por incrível que pareça, amigo da M970, nós estamos mostrando aqui uma foto de um velório, de um sepultamento. Era moda, era, não sei. Costume, não, moda não era. Costume, quando morria alguém, registrava a fotografia. Então a lembrança que tinha era a foto daquele momento de dor, né? Aqui é uma família imensa, grande, que nós estamos mostrando aí, e os amigos da AM podem imaginar, uma família de 30, 40, no centro um pequeno bebê, né? Que prepara-se aí lá, obviamente, para o funeral. A gente percebe o olhar triste de todos, crianças sentadas em volta, né? Pezinhos descalços, como eu disse ontem, sapato era um produto raro, ter um sapato era uma coisa de luxo na época. Então, essas fotos guardavam para sempre. Mais recentemente, e ainda tem quem use esse costume, a gente faz os santinhos da missa de 7º dia, né? Ainda tem, mas na época era obrigatório. Você tinha que ter o santinho de 7º dia. Essa foto aí, embora triste, né, é linda, está muito bem preservada. A gente percebe muitos dos costumes. Podemos fazer várias leituras aqui sobre essa foto. E é um registro da época. Já se percebe a quantidade de criançada, né? E o detalhe dessa foto que eu achei interessante, os homens todos de terno, as mulheres muito bem vestidas. Só se usava terno cabelo na arrumado, época, né? Até as crianças com camisa social. É tudo social na época, era o costume da época. Não tinha calçado, mas em compensação a roupa... a roupinha bem arrumadinho. E também é um desconforto para as crianças da época, né? Tadinho, como essas crianças sofriam, né? Nessas épocas, né? Nós estamos falando de década de 10, de 20, ser criança era um inferno, né, Sônia? Porque olha as roupas, punha as roupas nessas crianças. Camisa botoada até o pescoço. Como é que essas crianças brincavam? Aliás, quando nascia, já enrolava o bebê, ainda bem que perdeu esse costume. Tinha até mesmo. muito pouco tempo tinha esse costume. Você enrolava o bebê e ficava dias o coitadinho enrolado lá. Embalava ele, Quem né? que falou que isso era? Quem que será que criou esse costume aí? Sei lá. Você vai ver a outra ainda, é pior ainda a outra foto, hein? Que nós vamos mostrar. Aí para ter uma noção de como era esse costume da época de mostrar os defuntos. Aí já uma outra Jesus. Foto. É um senhor... Falei, olha o tamanho dessa vela. Então... Não pode rir dessas coisas. Não, mas é estranho ver uma foto de um defunto. Já é um senhor dessa de idade, época, né? Estranho. A família devia ser menor, obviamente. Aí eles fotografam com mais proximidade. E nota-se, né, também que na época não se tinha o hábito de enfeitar o caixão com flores, né?
era só o corpinho e o travesseirinho, olha lá, tá vendo? Não tem flor nenhuma no... Eu não sei se isso não era hábito ou se nesse especificamente... Nessa situação financeira, talvez, sei lá. Já não havia Apesar esse que costume, né? os que estão juntos lá, gravatinha, tá Todos. com terno completo. Gravata, olha que tem que ter casaco. Todos eles, 2 têm casaca, é uma roupa que nós estamos mostrando aqui para os nossos amigos da M970 ter uma noção. É uma fotografia com as roupas da época, da década de 70, década de 60, um pouco antes, essa década é de 1920. E eles enterravam também com um sapato, olha lá, ele com o sapatinho. Mas até hoje enterra com sapato. Não, eu não enterra. Que eu saiba, não. Eu não vi defunto descalço. Não, o Alexandre já viu de meia. Não se enterra com sapato. Eu vou até fazer essa pesquisa, mas que eu saiba, enterra. Quer dizer, eu acho que você está errada. Enterra sim. Tá? Será? Sim, com calçado. Né? Ali a gente vê que é um calçado, às vezes até comprou o calçado para enterrar o defunto. Eu não sei se ia na hora de enterrar, porque calçado é um produto tão caro. Vamos perguntar qualquer hora. Hoje enterra com calçado. Eu acho que no jargão jornalístico você comeu barriga. Eu acho que não. Eu não sei. Eu acho. Mas faz o que com o sapato do morto? Ninguém quer usar o sapato do morto. Próximo para pessoas aí. Nessa época, sim. Muito provável. Na hora de fechar o caixão, eles arrancavam o sapato do defunto, porque sapato era um negócio caro. E você vê que é um sapato, bonito. Esse do nosso defunto aí, ó, é um sapato... sapato chique. Um sapato chique. Bico fino, ó. Esse defunto aí deve ter aqui, 50 anos, mais ou menos, deve ser isso, né? Embora parecendo um pouco mais, mas é que na época se envelhecia, né? Com muito mais... Se parentava muito mais do que era na verdade. Mas era um senhor, você perceba, alto, né? Uma pessoa importante aí na época. Aliás, só fotografava também pessoas com uma certa importância, porque fotografar era muito caro. Né? Então é esse costume que nós registramos da época de 10, de 20. Graças a esses fotógrafos de São João foram preservadas essas fotos aí. Né? Então, para a gente ter uma noção. E você falou ontem do coreto. Olha! A judiação de ter desmanchado o coretinho de São João da Boa Vista. Né? E esse era o coretinho da Praça Catedral. Primeiro o foreto foi aí, depois mudou o coreto lá para a Praça Joaquim José. E hoje a banda se apresenta também ainda na Praça Joaquim José. Mas ela se apresentava aí nesse velho, tradicional, lindo, bonito coreto. Que acabou sendo demolido aí com o tempo, né? E além da banda, ali tinha, como eu disse, um café. E ali, Sônia, reunia os intelectuais da época. Quem eram os intelectuais da época? Era o pessoal da revista Cirrus, que circulou 2, 3 números exemplares, uma revista belíssima para a época, para os padrões da época. E ela deu origem ao jornal Município. Então, o velho Luma, o fundador do jornal Município, o Carlos Luma, ele é quem fundou o Município e também fundou a revista Cirrus. Mais uma foto aí para os amigos da 970 poder descrever aqui para vocês, né? Veja ali uma senhorinha sentadinha no banco, apreciando a foto, apreciando o coretinho. Aí o coreto já todo coberto, uma boa paisagismo, né? Já puseram muitas flores no coreto. Aí já funcionava a lanchonete onde a intelectualidade da cidade se reunia. O Carlos Luma, que depois de 2, 3, 4 números planejou o jornal Município. Todo o jornal era planejado aí. Né? O nascimento do jornal nasceu nesse coreto. O doutor Boa Vista, que veio dar nome depois à Praça Boa Vista, foi o primeiro advogado de São João da Boa Vista. Ele era um dos intelectuais que frequentavam. Eles reuniam ali para falar sobre livros, publicações, artigos, comentar sobre política, enfim, bater o papo. Se você prestar atenção, no meio daquelas árvores tem um senhorzinho também sentado, com as perninhas esticadas e tomando um solzinho ali pela época. Então, eu acho que descrevi bem aí para os nossos amigos da M970. Que pena que vocês não possam ver. Né? Pena, viu? Mas fotos muito bonitas. Mas ficam arquivados aqui. Quem quiser depois ver, não tiver condições, pode vir aqui. Né? Nós estamos montando um belíssimo arquivo das nossas fotos, das nossas lembranças de São João dessa época. E daqui a pouquinho, sabe o que eu vou falar, Sônia?
Você viu o resultado do censo aí de São João, não? Eu vi, até noticiei aí no Café com Notícias. Ah, tá. Mas eu achei pouco. Tem uma pesquisa rolando aí na Rede Piratininga, lá no Facebook. Nós estamos querendo saber, sua casa foi recenseada? Até agora 14 pessoas responderam aqui. A do Alexandre não foi, a minha também não foi. A minha eu não sei porque eu não estava lá, estava trabalhando. Se perguntar lá em casa se alguém passou por lá. Ô, moça Na minha diligente. irmã passou, isso eu tenho Passou? certeza. A maioria está dizendo sim aqui. Mas já tem muita gente. Ó, a Rosângela Silva falou não. O Tiago César Rezende falou sim. Tem aqui o Platão Brother. Costumeiramente fala com nós, não é fake. Ele disse que sim. O Felipe Nigro disse que na casa da avó dele, a avó dele disse que não. A Keila Jures, advogada, disse que sim. O Joãozinho dos Santos, uma simpatia o Joãozinho, Uma né? graça. O Joãozinho sempre também tem nos ajudado bastante, que com muitas sugestões, faz parte lá do fã-clube da Rádio Piratininga, sempre com sugestões. O Joãozinho é um rapaz muito inteligente. Hiper inteligente. Canta no coral, eu gosto muito do Joãozinho. Ele falou que não, que nunca passou recenseamento na casa dele. O Roberto Silva disse que sim, Sandra Jerônimo sim, Davis Jean Honorato sim, e a Nair Martins diz que sim. O Délio Oliveira fez um positivo, imagino que esteja dizendo sim. Mas como é que foi o primeiro recenseamento de São João da Boa Vista, hein? Quem será que fez? Tem curiosidade para saber? Tenho. Daqui a pouquinho a gente vai saber, então. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Ah, legal. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Recebendo aqui mais alguns recados, né, Soninha? Sim. A Valdirene Borges Ferraz, mais uma vez cumprimentando a gente. Bom dia, Valdirene. Um abraço aí pro amigo Carlos. Olá, meus amigos Soninha e Artem, bom dia. Deus abençoe vocês sempre. Um abraço para você também. Um dos nossos ouvintes mais assíduos, Beto dos Santos. A Valdirene, já falei, não é? A Marina Cabeleireira está perguntando aqui uma pergunta, mais por rotativa no ar, né? Informações sobre o ladrão que roubou a estrada do casal na Saldanha Marinha. Eu sei que a polícia está atrás, viu, Marina? E a Elaine Cristina dizendo que onde ela mora passou sim nos prédios da Henrique Martarello o recenseamento. Deve ser o recenseamento, né? Sim. Que ela está falando. Enfim, são esses alguns dos recados
A Eva Schuller está assistindo, enfim, bastante gente assistindo também. Mas vamos lá, senão daqui a pouco nós estouramos o horário mais uma vez. De novo. Não vamos estourar hoje não. Bom, primeiro recenseamento. Você lembra que eu falei da importância do padre João Ramalho? Que ele saiu lá de Mojimirim e veio montar a cidade aqui para São João da Boa Vista. Bom, obviamente, junto com o padre Cigar, que era o pároco daqui, eles começaram a organizar a cidade. Então eles foram de um por um dos moradores, pegando nome, profissão, para saber quantos moradores tinham a nossa cidade aqui na época, para poder fazer os eleitores lá, os votantes. Porque, lembra, ele tinha sido nomeado senador, tinha perdido o poder político em Mojimirim, ele precisava ter um curral eleitoral. Como é que ele ia chegar a senador sem uma cidade que ele pudesse chamar de sua, né? Uhum. Então ele foi montando aqui e fez uma relação, Sônia, de 207 moradores na época. Então nós temos aqui uma relação de 207 primeiros moradores de São João da Boa Vista. Legal. Né? É óbvio que aqui não deve estar colocando escravos, Sim. não deve estar colocando gente, enfim, esse pessoal mais pobre, certamente eles pularam. Eu não vou, obviamente, falar o nome de um por um, mas é uma preciosidade a gente saber de que foi feito esse trabalho, de que nós temos, sim, o registro dos primeiros moradores, e esse foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro censo de São João da Boa Vista. Né? Primeiro, o trabalho dos dois padres, eles dividiram a cidade em quarteirões. O que seriam os quarteirões? Seriam zonas, né? Regiões. Né? Então, ele era freguesia, então ele pôs lá, primeiro quarteirão ao norte. Aliás, muitos desses daqui, eu estava lendo, esses moradores, tem família até hoje morando em São João. Então, tem muita gente que ainda mora aqui, que é originário desses primeiros moradores. Né? Você tem lá o quarteirão ao norte da freguesia. Então, lá você tem aí o Antônio Luiz Pinto, estou dando um exemplo, tá? Não vou ler todos não, senão fica uma lista aqui interminável e fica muito chato. O Antônio Luiz Pinto, 50 anos, era carreiro. Carreiro, não sei qual seria essa profissão de carreiro. E era casado. O Antônio Maciel do Barros tinha 21 anos, celeiro, casado. O Constantino José Bernardes, 21 anos, carapina, casado. Carapina também o Eleutério da Silva Pinto, 21 anos. Enfim, aí vai descrevendo todas os moradores e as suas profissões. Tinha até um músico aqui, viu? O Joaquim Felisberto de Frias, 62 anos. Eu acho que era o mais velho morador da parte... Era o mais velho, 62 anos era ano que não acabava mais. Era velho já na época. Hoje jovenzão, né? Hoje tem gente que 60 que é moção. Nossa, tem gente de 70. Tem gente que tá. Né? O Joaquim era músico com 62 anos de idade. Depois dele, mais velho também, vinha o José Nóbrega da Neves, que era um lavrador. Né? Aí vem os moradores da parte sul, a parte do Alegre. A parte do Alegre já é do bairro Alegre. Ah, legal. Os que moravam lá na região do bairro Alegre. Essa parte norte e sul, a referência deles era a igreja já que tinha, hoje a igreja catedral. Sim. É norte da catedral, sul da catedral. Né? Do Alegre lá, vamos ver um morador aqui do Alegre, para a gente citar como exemplo. Olha, tinha o Antônio Corrêa da Rocha, 50 anos, lavrador. O Antônio Vicente Barbosa, 50 anos, eu acho que ele é o mais velho aqui. Não, tem um de 64 anos aqui. Era um vovôzão, um bisavôzão com 64 anos, imagina. A maioria tudo lavrador. Tinha um aqui, tinha um sapateiro, Antônio Vicente Barbosa, 50 anos de idade. Tinha um solteiro com 34 anos, esse era solteiraço. Esse aí... Hoje com 34 está começando a pensar em casar, né? Mas assim, eu vou falar mais alguns detalhes interessantes dessa pesquisa que nós fizemos aqui, desses primeiros moradores, mas você vai ver que 30 anos já tinha passado a idade de casar, né? O José da Costa Medeiros, 64 anos, era lavrador, era o morador mais velho lá do Alegre, né? Depois eles dividiram o quarteirão também dos moradores da Serra, e eu repito, você perceba, do Alegre, todos eles, a maioria é lavrador, né? Aí dividiram o quarteirão da Serra, que eu não sei dizer, especificar
Qual serra? Imagino que seja da região lá da Serra da Paulista, né? Depois o quarteirão do Rio Claro, quarteirão do Ribeirão Preto, né? Vamos tentar identificar onde Eu é sei essas que regiões. tem um sítio que chama Sítio Rio Claro em São João. Ah, sim, sem dúvida, é ali do sítio Rio Claro. Entendeu. Né? Tem o 7º quarteirão, por exemplo, é o quarteirão Vargem Grande. É a Vargem Grande do a Sul. Vargem Grande. Tá? Porque pertencia a São João da Boa Vista. Tem o 8º quarteirão, que era o quarteirão Jaguari Abaixo, né? Tem o quarteirão Imbiriçu. Estranho esse quarteirão. Esse eu não sei. Tem o quarteirão Campo Triste, eu acho que é aquele lado do DR para frente ali. Tem também uma fazenda que chama Campo Triste. Era São João todinha, era a fazenda Campo Triste no começo. Foi dividindo, colocaram outros nomes, mas era todinha fazenda Campo Triste no começo. Tem o 11º quarteirão Jaguari Acima, né? E assim vai. Depois até eu vou voltar a comentar, porque dá para identificar muita gente aqui, quantos anos tinha, né? E qual a atividade que eles exerciam. Então nós vamos comentar mais sobre aqui esse primeiro recenseamento de São João da Boa Vista, como que organizaram aí a nossa cidade. Mas olha, interessante para dizer o seguinte: a quantidade de jovens, 21 anos, já casados com filhos, o povo casava muito cedo. Nossa. Eu acho que a Aos família 11, queria 12 se anos, livrar acho logo. que a menina já era comprometida pela família. As meninas, então, que não foram recenseadas, a gente não sabia disso, né? Mas é assim, casavam muito novinhas, né? E também chama a atenção aqui nesses primeiros documentos levantados a quantidade de primo que casava com prima, de tio que casava com sobrinhas. Ficava tudo ali entre na família. Muito interessante esse começo de São João da Boa Vista, né? Então, e é difícil, porque aí você tem o cara que é genro, que é primo, que é sogro, faz uma confusão na cabeça dos historiadores, né? Que é difícil da gente saber aqui montar as famílias como elas são hoje. Eu acho que, não sei se eu acho esse assunto muito curioso, merece aí a gente fazer novas análises, Soninha. Também acho. Para a gente trazer aqui para os nossos amigos da Piratininga. Você também dá a sua opinião, viu? Pode entrar aqui, que nem o pessoal tá entrando. Olha quanta gente nova está assistindo agora o nosso Histórias da Minha Cidade. Entra da opinião. Isso tá chato, não quero que fale mais. Fala mais sobre isso, que tá legal. É importante de todo mundo. Para a gente balizar aqui, porque às vezes o que eu gosto não é o que você gosta, ou o que a maioria gosta. E por aí vai, né? Então vamos parar por aqui, depois nós voltamos a falar mais sobre o censo, né? E no Rotativo hoje nós vamos falar muito sobre o censo de São João, hein? Tem informações interessantes aqui do censo. Na região, o que está acontecendo com a nossa região? A maioria das cidades aqui diminuiu. Você sabia disso? A Águas da Prata diminuiu. Pinhal fez assim, ó. Estranho. Caiu muito o número de moradores de Pinhal. Agora ninguém caiu tanto como São Sebastião da Grama. Diminuiu São Sebastião da Grama. Sabe quanto diminuiu São Sebastião da Grama, Sônia? Em relação a 10 anos atrás, hein? Estou comparando 10 anos e agora. São Sebastião da Grama diminuiu 14%. Porcentagem alta, hein? Na verdade, para ser exato, para os gramentos não ficar bravos, 13,7%. Diminuiu a cidade. Estranho, né? Estranho. Mas é uma coisa que está acontecendo na região. Nós vamos tentar explicar, tentar entender esse quadro. Estou entrando em contato com estudiosos sobre isso, para entender o quadro. Mas tá aí, com relação ao primeiro censo de São João, nós crescemos bastante, né? Nesse primeiro censo, São João tinha 207 moradores, né? Hoje São João está com 92.535. Em comparação ao início da cidade, né? Só 200 anos atrás. 200 anos atrás, 207 moradores. Agora chegamos aí aos 92.535. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre. Gente, um bom fim de semana. Beijo.